Vamos falar de saúde agora? Camila Coelho, quem que é essa, Andréia? Nunca ouvi. Faz sentido, às vezes você não conhece mesmo. É uma das principais digitais influencers, essas meninas que trabalham na internet, influenciando pessoas na moda, comportamento, educação e tudo mais. Ela é uma das maiores do país. E ela revelou recentemente que ela sofre com a epilepsia. Nós convidamos aqui a doutora Nabila Abdala. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Andréia? Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço o convite de estar aqui hoje. E a gente vai falar um pouco, né, sobre essa doença. Sobre essa doença. É uma doença, né? A epilepsia é uma doença e a gente vai falar sobre isso, mas antes, vamos ver como é que foi a revelação, né? Porque chamou bastante atenção do mundo quando ela falou da epilepsia, porque, claro, esse mundo dos influenciadores digitais é aquele mundo inimaginável por muitas pessoas e eles influenciam muita gente. Foi bem bacana quando ela revelou que ela tinha epilepsia. Olha só. Camila Coelho é uma das maiores influenciadoras digitais do mundo, com quase 9 milhões de seguidores. Só no Instagram, a brasileira é tão conhecida mundo afora que usa o inglês nas postagens que faz. Em fevereiro desse ano, ela contou à revista People que tem epilepsia. E no dia 25 de julho, em um vídeo de quase 18 minutos, ela revelou os detalhes da doença. I struggled, I have rejected my own self in the past, and many times I felt like I did not belong. It is definitely one of the things that has made me the most vulnerable throughout the years and throughout my life. Camila conta que foi diagnosticada aos 9 anos de idade depois de um desmaio enquanto brincava com uma amiguinha. Mais tarde, aos 14 anos, ela decidiu parar de tomar o remédio para evitar as crises e acabou tendo uma convulsão na escola. I one day woke up and said, I'm not taking this medicine anymore. I'm going to be just like my friends. And so I did. I stopped drinking the medicine. I stayed without it for a few months, which for some people, they could have a seizure right on the next day. And one day I went to school and I had a seizure in front of all of my friends in high school. I remember waking up in the hospital and crying. O mais importante é a mensagem de autoaceitação que Camila passa ao compartilhar essa dificuldade com os seguidores. But I have to say that by sharing my story, by coming out the past February, was the most liberating thing. After saying it, sharing it with people, it made me so much stronger. It made me feel more confident, and it proved to me that sometimes it's by sharing our weaknesses, we could be saving others. Chamou bastante atenção quando a Camila Coelho, que é uma das principais, né, digitais influencers deste mundo, brasileira, essa preocupação dela, porque até a Nabila, quando a gente trouxe esse assunto, ela falou, André, é legal falar, porque a preocupação dela é que ela queria engravidar e que isso pudesse ser genético. É genético, doutora? A epilepsia, ela tem várias causas, né? Então, ela pode ter causas genéticas, ela pode vir de causas estruturais, depois de alguma lesão, um trauma, uma queda, um AVC. Então, a gente costuma falar que a epilepsia ela tem um pico bimodal, assim, ela atinge principalmente crianças, como ela falou ali, começou por volta dos 9 anos, e também tem uma incidência muito grande na terceira idade, né? Que daí é mais por causas estruturais, por lesões no cérebro, por outras causas, assim. Quando a Camila, nesse relato que ela deu, ela fala também muito que ela tinha muito medo de engravidar. Que ela tem muita vontade de ter filhos, mas que até hoje ela não tentou engravidar, não tentou gravidez por medo das medicações, por medo que as medicações pudessem fazer mal para o feto. Tanto é que ela fala assim, olha, os meus médicos aconselhavam no início, não engravida, não vai poder ter filho. Então, assim, eu acho que são dois pontos muito importantes para a gente pesar nessa declaração dela. Primeiro, que é uma doença estigmatizada. Então, ninguém quer falar que tem epilepsia. Então, assim, a gente tem uma prevalência de epilepsia na população brasileira hoje, mais ou menos de 3% das pessoas. É um número muito alto. Mas a gente não conhece essas pessoas justamente porque elas se escondem, né? Então, assim, por vergonha, por medo de ser estigmatizada, por medo de emprego, tudo isso. Então, mesmo as pessoas que têm a epilepsia controlada, que usam a medicação e têm um controle adequado, elas têm medo de falar. Elas têm medo de falar sobre isso, né? E outro ponto é a questão da gravidez. Então, como ela falou ali, teve um dia que eu resolvi parar de tomar o remédio e pronto. A gente vê isso muito com gestante. Então, a gestante fica com medo de fazer mal para o bebê e acaba dando a medicação de repente.
Então, assim, o tratamento da epilepsia, seja qual for a forma, que a epilepsia é um nome para várias doenças, né? Pode ser de causa genética, e é um tipo de tratamento, pode ser causa estrutural, é outro tipo de tratamento, pode ser causa metabólica, é outro tipo de tratamento. Nossa. Mas independente do tipo, hoje em dia nós temos medicações muito seguras na gravidez. Nós temos o tratamento da epilepsia, digamos que nos últimos 10 anos, ele deu um salto muito grande. Então, tudo aquilo que a gente tinha no passado, de remédio que dava muita sonolência, de mal-estar, tudo isso mudou. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de medicações, uma gama de opções de tratamento muito seguras. E além da medicação, hoje em dia nós temos outras formas de tratamento. Então, quando o paciente não responde à medicação, nós temos opções de dieta, nós temos opções de cirurgia. Então, assim, é muito importante conhecer o tipo de crise, conhecer o tipo de epilepsia, porque, igual eu falei para você, Andréia, epilepsia é um nome para muitas doenças. Então, a gente tem costume de achar que é sempre a mesma coisa, Sim. né? Sempre cair, Convulsão. se bater, convulsão. E não. Existem pessoas que têm crise e que não manifestam nada, aparentemente nada. Só que daí depois começam com confusão mental, começam a se sentir mais tontas, crianças começam a ter baixo rendimento escolar. Então, às vezes, ela está fazendo uma crise pequenininha lá no cérebro, que não chega nem da movimentação no corpo, mas que a gente acaba descobrindo porque ela começa a ter rendimento, ou o paciente de mais idade começa a ficar mais confuso, com a memória mais ruim. Então, a gente vai ver tudo isso advém de uma atividade elétrica normal. É importante essa sua explicação em relação à epilepsia, porque você tem toda a razão quando a gente acha que a epilepsia é sempre aquilo que a gente sempre, talvez, ou mais viu, que a pessoa convulsionando, né? Que é um tipo, o sintoma, a convulsão é um dos sintomas de uma epilepsia. E eu já tive conhecidas, amigas, que tinham convulsão e com o decorrer da vida sarou. E com decorrer... Não necessariamente ela tinha epilepsia, não era. E tem pessoas que até hoje eu conheço que têm a epilepsia e que não sarou. E minha pergunta é essa, tem cura a epilepsia? É que, na verdade, como eu falei, é um nome só para muitas doenças. Justo. Então, existem alguns tipos de epilepsia que elas surgem, vamos supor, na idade adolescente, alguma coisa, e que elas somem até os 18 anos. Olha aí. É a característica dela. Então, se a gente fizer um exame de eletroencefalo, a gente vai ver aquele padrão. Se esse paciente ele responde a determinada medicação. Então, assim, ele é um tipo específico. Existe a mesma paciente, vamos supor, com a mesma idade, que a gente faz um exame e a gente olha e fala, ó, essa não vai passar nunca. Vai ter que tomar remédio para sempre. É muito variável. É muito variável. Então, por isso que é Hoje importante a medicina conhecer. disponibiliza isso, né? A caracterização dessa epilepsia. Isso. Então, é por isso que a gente fala que é muito importante conhecer a síndrome epilética. Em qual lugar desse leque grande Algumas têm cura, outras não, e controle. Que a pessoa se encaixa. Se é cirúrgico ou não. Se vai passar com a idade ou não. Legal. Qual melhor medicação no caso daquela pessoa. O que acontece no cérebro é a mesma coisa ou também varia? O que é? É uma descarga elétrica? É uma descarga elétrica normal. A gente costuma falar que é como se fosse um fiozinho que fica desencapado. Então, se a gente não usa medicação, a chance daquilo virar um curto-circuito, de virar um choque, é maior. Então, até como a Camila comentou no vídeo, eu parei a medicação, eu poderia ter tido crise no outro dia. Fui ter vários dias depois. Então, essa é uma característica da epilepsia que é muito importante, que é assim, o fato dela ser imprevisível. A gente nunca sabe quando a crise vai vir. Por isso que é muito importante o tratamento. Porque às vezes o paciente fala, mas olha, eu tive uma crise há um ano atrás, uma crise agora, eu não quero tratar. Mas a gente nunca sabe se a próxima vai ser dali 2 dias. Entendi. Então, esse fato de ser imprevisível é que faz que a gente tenha que manter um tratamento regular, um acompanhamento regular. Hoje em dia, assim, os exames que a gente tem para detectar os tipos e os melhores tratamentos avançou muito, né? Vamos às ações que estão chegando com a gente? Vamos lá. Que eu penso que é um assunto realmente bastante interessante e importante para a gente conversar aqui. Vamos lá, a Fernanda Viana está com a gente. Fui diagnosticada com epilepsia em outubro do ano passado.
Tive crises já grávida, porém passei por uma ressonância e não deu alteração no cérebro. Mesmo assim, eu tomo remédio. O que acontece? Perfeito. Ela está perguntando se isso é normal, né? O que é isso, doutora? Perfeito. Então, assim, a ressonância, ela mostra a parte estrutural do cérebro. É como se ela estivesse mostrando pedacinho por pedacinho do cérebro. A epilepsia, ela é uma alteração elétrica. Então, ela é uma alteração da comunicação das células. Então, muitas vezes, a ressonância está normal. O que a gente tem é uma alteração ali dos canais que fazem aquela área ser mais sensível, mais propensa a gerar crise. Então, não é incomum paciente que tem epilepsia e ressonância normal, tá? E mesmo assim é necessário tratar. A epilepsia mata? A epilepsia mata, tá? Existe até um termo que a gente chama de SUDEP, que é a morte súbita associada à epilepsia, que é pacientes que têm crise muito prolongada, e essa crise muito prolongada pode levar assim, a consumo de todos os metabólitos cerebrais, de glicose do cérebro, tudo isso, e pode levar à morte, tá? Então, mas isso são casos muito extremos, são casos, assim, menos de 0,5%. Que bom tá? que a medicina avançou nesse sentido, Com certeza, né? Dando qualidade de vida com para quem tem epilepsia. Mais uma participação com a gente, obrigada, viu? A todos que estão comigo. Patrícia de Sarandi, eu tenho 28 anos e epilepsia desde 1 aninho de idade. Há um tempo tenho tido fasciculação no corpo todo, é isso, doutor Nome? Isso tem a ver com a epilepsia? O que é a fasciculação? A fasciculação, André, é como se fosse um tremorzinho no corpo. Então, assim, pode ter a ver com a epilepsia ou não. Ok. O ideal é fazer um exame que a gente consiga monitorar ao mesmo tempo a atividade elétrica cerebral e essas fasciculações, que daí a gente consegue ter certeza se esse tremorzinho é do corpo ou se esse tremor vem de uma atividade elétrica cerebral anormal, se vem do cérebro. Aqui em Maringá nós fazemos um exame que até nós começamos a fazer há pouco tempo, até então os pacientes eles eram referenciados para Curitiba para fazer esse exame, que é o exame de videoeletroencefalograma. Nesse exame o paciente fica internado assim 12 ou 24 horas, justamente para a gente monitorar esses eventos. Então vamos supor no caso das fasciculações, para a gente conseguir confirmar se esse tremor que ela tem vem da atividade elétrica do cérebro ou não. Se é um tremor que ela tem de extremidade, se é um tremor que ela tem muscular e que não é necessário aumentar remédio, nem mudar a medicação. Tá? Muito bom. Importante que Maringá ganhou, né? Isso. Com este tipo de exame que não precisa ir mais para a capital para isso. Exatamente. Já é um avanço para a gente aqui. A Juliana de Maringá. Eu tenho uma filha de 8 anos e ela foi diagnosticada com a epilepsia. Como eu sei qual é o tipo de epilepsia? Porque o médico que ela faz o tratamento não mencionou sobre isso que você está falando aqui, doutora. Então, assim, o tipo de epilepsia se define juntando várias peças. Juntando a idade de início, a resposta ao tratamento, os resultados do eletroencefalo, o resultado da ressonância, se essa ressonância mostra lesão ou não. Então, tudo isso a gente vai construindo uma síndrome epilética. Então, pode ser que, assim, num primeiro momento, ele não consiga dar esse resultado de cara, que ele tenha que esperar os resultados, investigar melhor, esperar a resposta às medicações para poder dar esse nome, digamos assim. Ô, doutora, a gente viu o caso da Camila Coelho e a medicação, você falou que hoje mudou muito, e claro que essa identificação do tipo de epilepsia que vai indicar melhor tratamento. Perfeito, mas os efeitos colaterais desses remédios são muito fortes e que leva, por exemplo, uma criança, igual foi a Camila Coelho com 9 anos, a querer parar de tomar e tudo mais, que tome uma decisão assim, que pare o tratamento? Eu acho que no caso da criança, o mais difícil é você explicar que ela tem que tomar a medicação todo dia. O mais difícil é isso. O que a gente sabe hoje é que, da mesma forma que os remédios evoluíram em eficácia, eles evoluíram em redução dos efeitos colaterais. Então, a gente tem, justamente a gente falou, tem muitos pacientes que têm epilepsia e a gente não sabe, porque o paciente, ele fica bem controlado com a medicação e vai. Fica como quem toma a medicação para tireoide, para pressão, acorda, toma a medicação no horário correto. Perfeito. E pronto. E vida normal.
tá? bom. Vida normal podendo trabalhar, vida normal podendo estudar, vida normal podendo fazer exercício físico. Bacana. Tá? Então, assim, um paciente que está com epilepsia controlada, ele tem condição de fazer todas essas Antigamente coisas. não era assim, né? Hoje, então, que bom que mudou. Hoje a gente teve uma mudança muito importante. Beatriz com a gente também, doutora, olha quantas participações, que bom. Estou esperando um diagnóstico, mas tenho alguns sintomas de epilepsia, tenho desmaios constantes. Desmaios também pode ser um sintoma? O desmaio pode ser um sintoma. Então, assim, a epilepsia, a gente costuma usar um jargão de que tudo que o cérebro pode produzir, uma crise epilética pode produzir. Porque nada mais é do que um choque numa daquelas áreas cerebrais. Então, a crise epilética pode produzir movimentação no braço, pode produzir um desmaio, pode produzir alteração visual, tem pacientes que relatam que ouvem, assim, escutam sons diferentes e sabem que está vindo a crise. Então, dependendo do lugar que o cérebro é acometido, o sintoma é diferente, né? Então, assim... Pode ser, não significa que é. Não significa que é. Como Precisa ser investigado outras causas cardiológicas, como síncopes, queda de pressão. Sim. Então, não necessariamente é. Ficou claro, né? Mas fica como um diagnóstico diferencial. Fica claro que, assim, para um diagnóstico, e é importante a gente ter essa conversa, que são vários tipos de epilepsia e que são vários tipos de exames e diagnósticos que precisam ser feitos para aquele diagnóstico de epilepsia. Isso é importante. Perfeito. Não é uma só e que é igual para todo mundo. Doutora Nabila Abdala, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Andréia. Pela sua participação. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Muito bom. De um assunto que eu gosto tanto, que eu acho que a gente só tem a ganhar, só tem a enriquecer com a informação. A informação é a principal arma, né? Para uma população melhor, é a informação. Obrigada. Com certeza. Eu que agradeço.